O relator para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Pedro Vaca, tem dito a interlocutores que está muito preocupado com a atuação do judiciário brasileiro. De acordo com informações que foram publicadas em uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, Vaca afirma que a justiça confunde ataque à democracia e discurso de ódio com críticas legítimas. O representante do órgão, que é ligado à Organização dos Estados Americanos, afirmou ainda que essa confusão pode resultar em uma censura, levantando também preocupação sobre o julgamento que pode regulamentar nas redes sociais. Pedro Vaca chegou ao Brasil no domingo para uma visita de 7 dias, onde ele vai elaborar um relatório sobre a liberdade de expressão no país. Integrantes do governo federal temem que o documento possa prejudicar a imagem do Brasil e fortalecer a oposição. Acho que tem alguns elementos, alguns aspectos que a gente precisa refletir e discutir com os nossos comentaristas. Luiz Felipe Dávila já está a postos, conectado com a gente. Dávila, seja muito bem-vindo, viu? Ótima noite a você. Eu acho que a gente precisa lembrar que as preocupações que vêm sendo ditas, vêm sendo verbalizadas por esse representante da OEA, naturalmente acabam estimulando também integrantes da oposição acreditarem à OEA e também organizações internacionais um poder que talvez muitos não acreditem aqui no Brasil. Mas você acha que esse movimento que parte de um representante da OEA poderá ter um efeito dominó, poderia fomentar um movimento muito maior de organizações internacionais que manifestem preocupação com o que está acontecendo no Brasil? Boa noite, Canhato. Boa noite, delegado Palumbo, e boa noite, Beraldo, e toda a nossa querida audiência. Bom, primeiro, às vezes é preciso ter uma visão de fora para enxergar a coisa com uma perspectiva maior. E é isso que Pedro Vaca traz ao Brasil nesse momento crucial, onde a liberdade de expressão vem sendo sistematicamente violada, onde a censura existe sim no Brasil. E parece que todo mundo coloca panos quentes, não quer discutir muito esse tema. Então é preciso ver alguém de fora do Brasil, com um olhar, com uma perspectiva maior, para enxergar o absurdo que está acontecendo no Brasil. Uma violação cabal dos direitos constitucionais, da cláusula pétrea da Constituição brasileira, que garante a todo cidadão brasileiro a liberdade de expressão, de opinião e de crença. E parece que as instituições ignoram, e não só o judiciário, mas a política fez vistas grossas, parte da imprensa fez vistas grossas, e aí precisa vir uma pessoa de fora para relatar o óbvio. Mas só que o peso de um relatório de uma organização internacional acaba tendo um peso global, ou seja, essa história não ficará restrita apenas ao Brasil, ela será contada em fóruns internacionais. E isso, sim, vai aumentar o constrangimento em cima do governo. Agora, é interessante como o governo fica preocupado com a imagem dele no exterior. Ele devia estar preocupado com a violação de direitos dos brasileiros aqui. Essa é a preocupação que devia ter o governo. Não ficar preocupado com a sua imagem lá fora. A imagem lá fora já está queimada, muito mais pela política externa brasileira, que tem mania de apoiar ditador e criticar as democracias. Mas o fato é que esse relatório vai sim colocar o dedo na ferida. O Brasil hoje tem a liberdade de expressão violada e a censura tolerada. E isso é inconcebível com o regime democrático. Pois é, chamar também o delegado Palumbo de volta aqui no programa Os Pingos nos Is. Delegado, seja muito bem-vindo, viu? Ótima noite a você. O delegado Palumbo passou por um processo muito difícil, teve um problema de saúde, ficou alguns dias internado. Muito feliz com o seu retorno, desejamos melhoras e plena recuperação, viu, delegado Palumbo? Agora, a gente coloca em destaque aqui as preocupações que vêm sendo ditas pelo relator da OEA sobre os recentes entendimentos do judiciário e o quanto isso pode atentar ao direito à liberdade de expressão aqui no Brasil. Enfim, ele entende que o judiciário classifica as críticas como ataque à democracia. O que a gente precisa destacar e refletir sobre essa manifestação do representante da OEA, hein, delegado? Bom, boa noite, Canhato, Dávila, Beraldo, toda a nossa audiência. Obrigado pela preocupação, Canhato.
Olha, realmente, né, o Brasil ele vive um processo muito complicado, onde querem porque querem regular as redes sociais. Na verdade, a preocupação deles não é regular, é censurar, pelo simples motivo da ascensão de diversos políticos que não se utilizam de dinheiro público e que acabam ganhando votos através das redes sociais. Então, para aqueles velhos políticos, aqueles antigos que estão acostumados com a política velha, do toma lá, da cá, isso não é nada interessante. Eu sempre gosto de citar o exemplo do Nicolas, que não usou R$1 de dinheiro público, foi o deputado mais votado do Brasil. Ele tem uma rede social com milhões, milhares de pessoas que o acompanham, coloca um vídeo e um vídeo bate 300 milhões de visualizações. Isso incomoda muito. Aí quando vem uma pessoa de fora, como bem disse o Davi, que está olhando fora do aquário e olha essa movimentação, é claro que isso preocupa o governo, porque a imagem do Brasil, que já não é boa, vai ficar pior ainda. E a intenção deste governo, repito, não é regular as redes sociais de forma alguma, que qualquer um pode usar, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, pessoas que não gostam de política, qualquer um pode usar as redes sociais. Mas a direita, de uma forma geral, aprendeu a usar as redes sociais com muito mais perspicácia do que a esquerda. E isso está incomodando o governo. Ao invés deles aprenderem a lidar com as redes sociais, fazer propaganda gratuita, aliás, não precisa se gastar um tostão através das redes sociais. Uma postagem pode atingir o Brasil inteiro, como exemplo da do Nicolas. Mas não, eles preferem o tempo todo falar em regulação, que na verdade é uma camuflagem para eles censurarem e terem o poder absoluto dos meios de comunicação. Essa é a intenção do governo. Chamar o Cristiano Beraldo, trazer também suas impressões acerca dessa notícia. Beraldo, seja bem-vindo, viu? Ótima noite a você. Em destaque, o posicionamento, a manifestação desse representante da OEA, que estaria muito preocupado com a falta de clareza na diferença essencial entre o que é ataque à democracia e o que é discurso crítico, um discurso legítimo, pelo menos no entendimento da justiça brasileira. E aí o Dávila tocou num ponto interessante, né? Precisa vir alguém de fora e dizer e fazer essa avaliação. E parece que isso tem um peso diferente, né, Beraldo? Alguém de fora da bolha, alguém de fora do discurso polarizado, que aponta o dedo e diz, parece que isso está errado. E aí fica todo mundo em polvorosa, né? Como se o segredo que eles contam aqui tivesse vazado. Boa noite a você, Canhato, ao Dávila, boa noite especial ao delegado Palumbo. Uma alegria vê-lo recuperado e firme aqui novamente conosco na bancada dos Pingos nos Is. Canhato, realmente quando se tem uma situação que é anormal, e a gente tem que admitir que passamos por esse momento no Brasil, onde esse desequilíbrio entre poderes fica cada vez mais evidente e que a defesa da democracia e essa questão das livres manifestações nas redes sociais que são enxergadas como uma ameaça à democracia, isso tudo vai sendo usado internamente para atender determinados objetivos e determinados interesses. Só que quando vem uma pessoa de fora, fica muito claro que essa tramóia, essas coisas que estão acontecendo no Brasil, elas são vistas de fora. E aí é aquela situação em que alguém vem e expõe que, olha, você não está guardando o segredo disso, todo mundo sabe que este tipo de comportamento gera um dano institucional. E danos institucionais produzem consequências aos países. Sobretudo para o Brasil, que se tornou um nanico internacional, um nanico da geopolítica, nós precisamos ter credibilidade, nós precisamos ter manifestações coerentes, nós precisamos que as lideranças do país sejam não só reconhecidas, mas, sobretudo, respeitadas. Só que aí, Canhato, vamos usar um exemplo de hoje. Eu vi, através das redes sociais, as tão perigosas redes sociais, assisti a um vídeo do presidente da República
onde ele diz que a sua missão agora, missão para esse ano, é acabar com a mentira. Olha só o nível que chegamos. Ele disse que ele vai acabar com a mentira e acabar com essa epidemia de fake news das redes sociais. Como se mentira fosse uma invenção recente. Como se mentira fosse coisa dos fascistas da direita que se opõem ao governo, que querem derrubar o governo. Então, passa uma mensagem para quem ouve isso, qualquer pessoa razoável, independente da ideologia, mas qualquer pessoa razoável que ouve outra pessoa dizer que vai acabar com a mentira, já entende que ali já tem uma mentira consumada, porque está falando de algo absolutamente impossível de ser consumado. E, além disso, coloca esta cruzada contra as fake news como sendo a coisa mais importante do mundo, quando não faltam leis no Brasil para que pessoas que se utilizam das redes sociais para ofender, para caluniar, para cometer crimes, que sejam penalmente responsabilizadas. Então, é mais um exemplo de hoje, fresquinho, de como há um esforço gigantesco para criar um mundo paralelo que só existe no Brasil. É claro que isso será desmascarado. Pois é, deixa eu retomar com o Dávila, porque tem um outro aspecto que as pessoas se questionam a depender do que o relator ou o representante da OEA for colocar nesse documento oficial, né? Porque as últimas informações indicam que ele teve uma série de agendas, está fazendo uma série de apurações aqui no Brasil, vai produzir um relatório, né, para indicar exatamente qual é a situação do Brasil. E na hipótese de ele questionar os posicionamentos da justiça brasileira, colocar em xeque alguns entendimentos recentes que foram manifestados pela Suprema Corte e se manifeste de maneira contrária ao cenário que a gente tem observado, isso poderia ter quais efeitos práticos, Dávila? É importante privilegiar a audiência rotativa, a gente tratou disso de forma en passant há alguns dias, mas é importante a gente reforçar, porque tem vários grupos aí acreditando muito poder ao representante da OEA, como se eles pudessem fazer muita coisa. Na verdade, eles manifestam algum tipo de posicionamento, mas é muito mais com caráter de orientação, né? Ninguém é obrigado a seguir. Mas isso tem um peso diferente, Dávila? Exatamente. Primeiro, a OEA ela vai fazer recomendação, ela vai relatar, mas ela não tem poder de lei, ela não pode chegar a fazer com que mude as leis no Brasil, né? Mas o fato é que relatar a real situação no Brasil hoje, na qual vivemos sob a égide da censura, e isso vai repercutir no mundo, principalmente nos Estados Unidos e principalmente na ala do Partido Republicano, que já recebeu delegação de parlamentares brasileiros que foram lá denunciar a maneira pela qual o Estado está usando os mecanismos da justiça, da política, para perseguir, censurar principalmente os membros da oposição. E isso é chocante, porque veja só o argumento do Supremo Tribunal Federal. Diz que precisou recorrer a medidas excessivas, vamos dizer assim, para salvar a democracia, que a democracia estava em risco. Ora, quem acredita na democracia não acha que vai salvar a democracia usando métodos de um regime de exceção, como a censura, como não respeitar a lei e a Constituição, como violar liberdades individuais, como não respeitar o devido processo legal. Isso não faz parte das pessoas que realmente creem nos valores e princípios da democracia. Quem acredita nos valores e princípios da democracia vai usá-los para justamente punir aqueles que tentam violar as regras da democracia, para punir eventual tentativa de golpe, como eles dizem, mas você não pode usar métodos antidemocráticos para dizer que defende a democracia. Isso é um absurdo, isso é uma incoerência. E parece que é isso que o relator da OAB, o Pedro Vaca, está vendo. Como é que essas pessoas que dizem que estão defendendo a democracia
recorrem a métodos antidemocráticos para proteger a democracia. E é isso que está criando esse mal-estar ou até confusão na cabeça do colombiano que veio aqui como representante da OEA. E agora, esta confusão que todos nós vivenciamos, por que as instituições não reagiram a isso a tempo? Por que todo mundo acabou tolerando, fazendo vistas grossas, achando que é isso mesmo, que tem que ser um pouco mais pulso firme nesse momento? Isso é um absurdo. Isso, na verdade, Canhato, relata pessoas que não acreditam de fato nos princípios e valores democráticos. Pois é, e a gente naturalmente acaba tendo acesso a algumas informações de bastidores. Esse representante da OEA tem dito de forma reservada a alguns jornalistas ou mesmo pessoas que o acompanham que haveria uma grande dúvida, viu, delegado Palumbo, em relação a o que é de fato desinformação, o que é uma opinião legítima, e muitas vezes essa avaliação torta, distorcida, equivocada por parte dos nossos magistrados poderia ter uma consequência muito grave, né? E parece que ele teria comentado, inclusive, sobre o julgamento, a apreciação que acontece na Suprema Corte Brasileira sobre o marco civil da internet e também as muitas defesas de grupos de parlamentares que entendem que é preciso regulamentar as redes sociais, enfim, e aí criar uma série de dispositivos para punir as big techs. A depender do relatório que será oficializado, produzido e divulgado por parte da OEA, a matéria que prevê a regulação das redes sociais pode perder força no Congresso Nacional? Você espera isso, delegado? Eu espero, sinceramente, que sim. O que é desinformação? Desinformação é tudo aquilo que desagrada o governo. Esse é meu ponto de vista. Desagradou o governo? Então vamos colocar como fake news e vamos colocar como desinformação. Eu já venho falando isso há muito tempo e o Beraldo também falou. Já está tipificado no Código Penal o que é crime e o que não é crime. O que pode e o que não pode. Se você xingar alguém, é crime. Se você caluniar alguém, é crime de calúnia. Se você ameaçar alguém, é crime de ameaça. Já está tipificado. Eu não vejo nenhuma iniciativa do governo federal, tampouco dos governos estaduais, em fortalecer as investigações da Polícia Federal e da Polícia Civil, através das delegacias de combate a crime cibernético. Então, eles querem matar o carrapato, mas para matar o carrapato eles estão matando a vaca. Eles querem tirar o direito da população de se manifestar. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é branco ou se você é preto. Qualquer um pode ter uma rede social gratuita e se expressar lá. A partir do momento que você extrapola os limites da lei, você vai responder por isso, como acontece quase que diariamente, onde as pessoas procuram as delegacias relatando crimes nas redes sociais. Mas o governo entende diferente. Eles querem regular. Se fizer uma pesquisa dentro do Congresso Nacional, tenham certeza absoluta que esses parlamentares que querem a regulação são aqueles que não aprenderam a trabalhar através das redes sociais e continuam trabalhando naquele velho método de fazer política, através de seus feudos, que são suas bases eleitorais, aonde eles mandam dinheiro de emenda, lá eles amarram prefeitos e vereadores, fazem um curral político e conseguem se reeleger. Só que esse curral político, esse feudo, está tendo um problema, porque os políticos com rede social estão invadindo esses feudos. Então, as pessoas que estão lá acostumadas a votar naquele candidato que manda o dinheiro, que inaugura uma obra social, que nada mais é inaugura uma obra, como, por exemplo, o hospital, que nada mais é dinheiro do povo votando para o povo, ele vai olhar na rede social, opa, pera lá, eu vou votar nesse candidato X aqui porque eu gosto das ideias dele nas redes sociais, mesmo ele não tendo gastado um tostão. E isso está incomodando demais a velha política, eles não estão satisfeitos. E pode ter certeza que na próxima eleição de 2026 vai vir uma enxurrada de candidatos sem dinheiro, utilizando somente as redes sociais como base eleitoral. Mensagem da Roberta Marques, Beraldo. Importante que órgãos internacionais denunciem o que nós estamos passando por aqui. Bom, muitas pessoas fazendo menção ao judiciário, à justiça brasileira, a cortes superiores. Agora, é preciso também
colocar responsabilidade, pelo menos em parte, nos nossos congressistas, Beraldo? Porque a depender do avanço de manifestações desses organismos, o que estaria ao alcance dos nossos deputados e senadores? É preciso uma ofensiva, um contra-ataque? O que eles podem fazer para brecar o avanço de algum poder ou interferência e usurpação de prerrogativas constitucionais? Neto, o parlamento tem toda a condição de tomar decisões ali, aprovar medidas que seriam medidas extremamente importantes na busca deste reequilíbrio. É importante lembrar que uma nova Constituição, por exemplo, é um texto tratado dentro do parlamento, precisa ser discutido e aprovado pelo parlamento, apesar de não ser uma obra de iniciativa, né, própria do parlamento. Agora, o que a gente vê, e o delegado Palumbo tem muita razão, né, até porque convive, testemunha isso todos os dias, muita gente que vai para o parlamento, vai para o Congresso Nacional, quando chega lá, fica pensando exclusivamente na sua reeleição e precisa dos métodos analógicos, porque tem uma dificuldade enorme de se comunicar através de redes sociais, de conseguir o que é tão importante numa democracia, que é o voto de opinião. O Brasil ainda não consegue praticar plenamente a democracia, não é por causa de cabeleireira com batom na mão, escrevendo em estátua, nem por causa de alguém que roubou a cópia de uma Constituição. O problema da democracia brasileira e a sua incapacidade de ser exercida de maneira plena se dá em razão da compra de votos, se dá em razão do uso de dinheiro público roubado para financiar campanhas políticas. Essa é a doença que temos na democracia brasileira. E aí, quando você tem pessoas que são populares, pessoas que têm opinião, pessoas que demonstram no papel que exercem fora do universo da política, demonstram que estão ali colaborando para construir uma sociedade, um país melhor, essas pessoas acabam tendo destaque. E aí, de novo, o delegado Palumbo está aqui simbolizando isso. Só que, diferente do delegado Palumbo, também é preciso registrar que, depois de eleito, permaneceu sendo uma pessoa aguerrida, batalhadora, que não fica parado contemplando o cenário, que ele vai para cima. Tem muita gente que chega na Câmara, tem muita gente que chega no Senado e parece que não sabe o que fazer. Fica lá esperando o tempo passar. E isso está completamente errado, porque essas pessoas que são eleitas com voto de opinião, elas têm muito mais obrigação em relação ao eleitorado que os demais. Então precisam agir. Diante do que está acontecendo, tem que se reunir, formar a maioria, tem que impedir que acabe, tem que impedir que continue essa troca de apoio por dinheiro, que é a relação que muitas vezes a gente vê acontecendo entre o Congresso e o Poder Executivo. É preciso moralizar a relação institucional. E, na minha leitura, o Congresso Nacional tem um papel fundamental para que isso aconteça. Muitas pessoas se perguntam, quais são as ferramentas que poderiam ser utilizadas por deputados e senadores para brecar um processo como esse? O Dávila está aí? Se o Dávila puder também trazer o seu ponto de vista. Dávila, a gente chegou a levantar algumas opções a depender do avanço desse processo, nesse processo de escalada de tensões. Se isso perdurar, se continuarem esticando a corda, o Congresso poderia ou deveria se utilizar de quais ferramentas, quais dispositivos para impedir esse movimento? Há muitos projetos de lei que desagradam integrantes do Judiciário. Você acha que essa seria uma forma a ser utilizada por deputados e senadores para brecar esse processo de escalada de intenções? Essa seria uma última opção ou há outras opções e possibilidades? Certamente, se escalar, o Congresso tem uma caixinha de medidas que o Supremo não quer ver nem pintada na frente, né? Então,
isso poderá ser usado para limitar o poder do Supremo. Agora, isto não é bom. O que é bom é ter o poder da autocontenção. É o Supremo entender que a maioria do Congresso apoia uma medida e respeita essa decisão que foi tomada no âmbito do Legislativo e não tenta legislar e, às vezes, até implementar política pública, que é responsável do Executivo, sendo membro do Judiciário. A melhor coisa é a autocontenção. Agora, se um poder é incapaz de ter a autocontenção, vai ser acionado o que eu chamo do peso e contrapeso constitucional. Aí o poder legislativo pode aprovar medidas para cercear o poder do Supremo. Por exemplo, uma medida que já foi, inclusive, votada e que nós precisamos implementar é o fim de decisões monocráticas. Essa é uma decisão muito importante. Mas amanhã pode discutir mandato, para período do mandato do membro do Judiciário. Pode, inclusive, o Senado aprovar o impeachment de um membro do Supremo Tribunal Federal. Isso está no poder constitucional hoje do Congresso Nacional. Então, existem, evidentemente, muitas coisas. Mas eu espero que a autocontenção e o bom senso prevalecerão, no sentido de que o Judiciário tem que respeitar as decisões tomadas pelo Congresso, principalmente quando uma decisão será referendada por uma maioria grande no Congresso Nacional. E eu acho que o teste disso vai ser um tema que certamente vamos debater hoje à noite, que é a questão da anistia do 8 de janeiro. Se o Congresso aprova isso e o Judiciário declara inconstitucional, certamente abrirá uma crise entre os poderes. E isso não é bom para ninguém. Não é bom para o cidadão, não é bom para a nossa democracia. Então está no momento, como eu disse, de ter mais adulto na sala para ter o poder da autocontenção, para que não escalhe a tensão entre poderes. Será que vamos nos deparar com um adulto na sala e esse processo de autocontenção será respeitado, delegado Palumbo? O Dávila, eu acho que deu um caminho interessante aqui. Talvez o grande teste seja o PL da anistia, né? Há uma articulação, inclusive, de partidos conservadores para tentar implementar medidas que pudessem agradar a maior parte dos partidos, e há quem entenda que, inclusive, esse projeto poderia ser aprovado pelo Congresso Nacional. A grande dúvida: será que algum partido não vai judicializar a questão e vai levar a aprovação para ser avaliada pelo Supremo Tribunal Federal? Porque uma reportagem, acho que de alguns dias, indicava que alguns integrantes do Supremo teriam dito: bom, caso essa matéria venha para cá, a da aprovação do PL da anistia, possivelmente nós poderíamos derrubar, porque há entendimentos de que seria inconstitucional. Enfim, gostaria de escutar. Então, tudo que for ferir para eles, para os ministros, não para a instituição, algum poder que vá contra os interesses deles, vamos tornar inconstitucional. Eu acho muito, mas muito provável mesmo que algum partido entre, sim. São sempre os mesmos partidos que vão entrar com aquela ação lá no Supremo, eles vão decidir: não, essa lei não pode porque ela é inconstitucional. Como que a gente barra isso? O Dávila falou bem, através de impeachment, mas aí nós precisaríamos ter senadores com coragem. Cabe a eles impeachment ministro do STF. Não adianta cobrar deputado, porque o deputado não tem esse poder constitucional. Quem cabe ao impeachment de ministros são somente os senadores. Outra proposta, são propostas de lei. Eu mesmo tenho uma proposta de emenda constitucional, aonde, na minha opinião, eu penso que todos os juízes do STF deveriam ser juízes de carreira. Ou seja, aquela pessoa que prestou concurso, que trabalhou na primeira instância, foi para a segunda, e assim ele vai subindo numa carreira, com um membro do Ministério Público e um membro da OAB. Aí sim, teríamos um órgão totalmente imparcial, porque a pessoa passou num concurso público. Ela não foi simplesmente: olha, eu vou indicar este aqui porque na década de 90 ele foi o meu advogado, vou colocar ele lá, faz a sabatina. Como que essa sabatina passa pelo Senado, mas espera aí, vamos negociar para passar? Começa aquela negociata e aí nós temos um ministro que muitas vezes tem um viés político ideológico. Não importa se é de direita ou de esquerda, ambos estão errados, não deveria ser assim, deveriam ser juízes de carreira. Mas, Caniato, você está coberto de razão.
há muita possibilidade de algum partido político entrar com uma ação no Supremo, caso ele se incomode com algum tipo de lei que passe pelos representantes do povo. Ou seja, partidos políticos que não respeitam a decisão do povo feita pelos seus representantes. E tem um partido que ficou famoso, né? Tem um número pequeno até de parlamentares, mas o que a juíza de ação no Supremo Tribunal Federal não está escrito. Bom, inclusive vamos falar do PL da anistia, é um tema importante, as pessoas que nos acompanham sabem que esse tema tem sido muito discutido aqui pelos nossos comentaristas, são vários aspectos que a gente precisa analisar, então se você quiser, mande para os seus amigos no WhatsApp que a gente vai tratar do PL da anistia agora.